Olá! Começa agora mais um programa Faces da Justiça. O nosso entrevistado de hoje é o vereador Lisandro, vereador na cidade de Suzano e também protetor e defensor dos animais. Um amigo muito querido que teve a gentileza de estar aqui hoje para nos dar essa entrevista. Lisandro, eu começo te agradecendo. Eu sei que a sua agenda é apertada, que não é fácil, então agradeço muito a sua presença aqui hoje. Eu já te faço uma primeira pergunta e já te passo a palavra para cumprimentar os nossos telespectadores e iniciar aí a sua mensagem. A primeira pergunta é o seguinte: como foi essa história? Defensor de animais e depois vereador. Eu queria que você contasse um pouquinho desses primeiros desafios, desse seu início aí na vida política. Dário, obrigado pela oportunidade que você está dando da gente estar aqui. Você sabe que a classe do direito é algo que eu admiro muito, por isso até que reforça a nossa amizade, e não posso deixar de agradecer à SWTV, ao programa Faces da Justiça também, pela oportunidade que a gente tem aqui de falar hoje da causa animal, que é um tema tão importante. E acho que para começar a introduzir esse tema, já que você perguntou da história, essa é uma pergunta que bastante gente me faz, mas assim, honestamente eu não tenho uma marca histórica do momento que eu me introduzi na causa animal. É uma coisa que vem de nascença, né? Então, desde criança a gente tinha aquele zelo pelos animais. A minha família, minha mãe e meu pai também tinha. A gente ia para os sítios do meu tio, sempre levava animais resgatados para lá e tentava cuidar. Naquela época tinha aquela cabeça de querer fazer um zoológico, né? Criança querendo ter animais até silvestres dentro do ambiente, embora eu não tive. E aí, com o tempo, a gente vai se aprimorando, entendendo mais o que é a causa animal. Entendendo que, por exemplo, os animais silvestres eles não deveriam ficar sob a nossa posse, mas aquele zelo pelos animais sempre aconteceu. Inclusive, você deve lembrar da época que a gente tinha carrocinha aí nas cidades, e eu ficava louco lá no bairro que eu morava. Quando a carrocinha estava na rua, a gente começava a correr atrás dos cachorros para tentar esconder, porque a gente zelava muito por aquela causa, a gente se sensibilizava muito pelos animais. E aí, naturalmente, esse trabalho sempre aconteceu, até que em 2013, através de um caso em específico que aconteceu em Suzano, que foi o atropelamento de um cachorro ali na Praça dos Expedicionários, houve uma comoção social muito grande, porque todo mundo queria ajudar aquele cachorro. Na época tinha acabado de se introduzir o Facebook aqui no Brasil, e aí a minha prima fez uma publicação lá para pedir ajuda para o cachorrinho, e ali a gente notou, e eu acho que esse é o grande benefício que trouxe as redes sociais, né, para a nossa sociedade. Ali a gente começou a se identificar, né, vários protetores sensibilizados com aquela questão. E foi ali que eu descobri que eu não era uma pessoa sozinha, né? Tinha muitas outras pessoas olhando para aqueles animais. E daquela postagem, os comentários foram rolando e a gente marcou uma reunião pública para tratar da causa animal em Suzano, que até então não era vista. E ali iniciou o trabalho da ONG Paz, ONG que eu vim depois de alguns anos a presidir. Fui presidente da ONG até o ano de 2016, a partir do momento que eu me candidatei, que foi um pedido da ONG, né? Inclusive, agora já entrando na parte política, foi aí que eu descobri o que era política. Não tenho vergonha de falar que eu votava nulo até então, porque eu não me sentia representado, achava que os políticos desmoralizados que estavam aí não serviam para nos representar, então meu voto era sempre nulo. E como ONG, né, como uma instituição que precisava desenvolver políticas públicas, que precisava ajudar os animais que estavam nas ruas, eu comecei a entender o quanto a política pública afeta a nossa vida. E foi aí que, inevitavelmente, eu passei a me envolver com a política, especialmente por ser o presidente da ONG, né? Passei a procurar prefeitos, secretários e debater políticas públicas voltadas para a causa animal em Suzano. E esse movimento me fez entender que, na verdade, as entidades do terceiro setor que estão aí nada mais são do que um braço da política pública, né? O ideal seria que elas não existissem. Mas como hoje o poder público tem deficiência em várias questões, a causa animal é uma delas, hoje elas estão aí como braço. E foi a partir daí que a ONG como um todo, sentiu a necessidade de ter um representante político. E aí eles me auxiliaram nessa questão, na verdade, eles me convenceram de que era uma boa opção. E no último momento, porque eu não queria isso, né, na época, o último momento para filiação partidária foi quando eu decidi o partido, me filiei. E felizmente isso resultou até pelo trabalho que a gente tinha na cidade. Então eu tenho muito orgulho dos eleitores que eu tenho, do voto que eu conquistei, porque são votos assim realmente de fidelidade naquele projeto que as pessoas enxergaram ao longo de todos os anos. Então foi aí que eles outorgaram
a minha condição de ser vereador, eu fui o terceiro vereador mais votado da cidade, o primeiro do meu partido, que é o PSD, e desde então abri as portas da política na minha vida, comecei a participar disso e hoje sou um dos maiores defensores, porque é inquestionável como é visível para mim hoje que a situação do país está no jeito que está, porque infelizmente as pessoas têm a visão que eu tinha antes de entrar na política. Eu acho que um recado que fica aqui, principalmente para os nossos telespectadores mais jovens, é esse exemplo do Lisandro, um rapaz jovem, muito bem intencionado, mas que viu sim na participação política uma forma de fazer muito mais por aquilo que ele acredita. Então, não pensem vocês que a saída é anular o voto, é não participar. A saída é o contrário, é participar para fazer melhor. E Lisandro, e aí eu te pergunto, nós vivemos hoje... Desculpa até te interromper, mas acho que o recado é, se você quer continuar deixando o Brasil do jeito que está, né, a política na situação que está e continuar com essa desmoralização política, continue anulando seu voto, continue se abstendo da votação, porque é justamente isso que os maus políticos precisam. Eles precisam de eleitores, até perdão pela palavra, que funcionam como cabrestos ali para votar naquele cara que é mandado, e as pessoas que têm um pouco mais de raciocínio se esquivam da política. Esse é o grande problema. Suzano, felizmente, através de mim, e me orgulho por isso, conseguiu enxergar que existe uma oportunidade ali, e acho que hoje boa parte do meu eleitorado está muito satisfeito com o meu trabalho. Vou até fazer um comentário mais áspero, mas ninguém vai votar. Aí só vai votar aquele que vendeu o voto. Uhum. E eu vou encerrar o bloco com essa reflexão. Será que a solução é não votar? E nós voltamos já já com mais conversa sobre política com o vereador Lisandro. O Grupo Safe é uma empresa especializada na área de terceirização de mão de obra e atuamos na área de portaria, limpeza, recepção, jardinagem, motorista, entre outros. Atuamos em mais de 18 municípios, temos mais de 700 funcionários. O nosso principal objetivo é oferecer aos municípios um atendimento diferenciado e personalizado. Grupo Safe, fazendo o que tem que ser feito. Voltamos para o nosso segundo bloco. Lisandro, eu preciso fazer uma pergunta até para que isso fique claro. Eu sei, mas os telespectadores precisam saber. Você era o presidente da ONG Paz, Isso. Projeto Adote Suzano. Isso. E o que aconteceu com a ONG Paz? Você ainda faz parte? Eles ainda têm uma atividade hoje em Suzano? Fala um pouquinho da ONG. A ONG continua, né? Eu saí por uma questão moral, né? Não era nem do impeditivo legal, como a minha ONG ela não recebe um recurso público, eu poderia continuar presidindo-a. Mas por uma questão moral, em respeito à população de Suzano, a gente preferiu que, como eu como vereador, com uma nova atividade, saísse da presidência, né? A partir daí assumiu a vice, que é a Marta Rodrigues. Eu continuo participando da ONG, inclusive os números que a ONG atinge hoje são muito mais superiores àqueles que a gente vinha atendendo. Somente nesse ano aí foram mais de 300 animais que foram auxiliados diretamente. O ano passado, mais de 1.000 animais que foram castrados através de políticas da ONG. A demanda aumentou demais, né? Porque infelizmente, como o serviço público não oferece assistência para esses animais, as pessoas veem na gente um formato de assistência. Isso daí engloba uma série de questões, como a posse responsável, né? É muito difícil para a gente, às vezes, lidar com tutores que compraram um animal, que daí a hora que o animal tem um tumor, procura você para você custear o serviço. Infelizmente isso acontece, a gente está muito envolvido com a posse responsável. Os números cresceram bastante, a doação, por incrível que pareça, em número de pessoas, né, que o ticket aumentou, porque hoje a gente tem pessoas que a gente procurou para ajudar mais, né, eu particularmente ajudo bastante a ONG também, só que a quantidade de pessoas diminuiu. Em virtude disso, eu faço apelo aqui para quem puder ajudar a ONG Paz. A gente continua fazendo um trabalho forte na cidade de Suzano. Vários animais aí, só nesse ano foram mais de 60 doados através das nossas campanhas, animais resgatados pela gente. É um trabalho que a gente faz e depende do recurso da população, então deixa o site da ONG Paz, que é o www.ongpaz, com S, né, no final,
onde as pessoas podem conhecer o nosso trabalho, os animais que estão com a gente hoje, que precisam de doação, e de alguma forma colaborar. E colaboração não quer dizer só dinheiro, às vezes o serviço voluntário é interessante, um pacote de ração, o dinheiro também é interessante, mas a gente sempre tenta colocar de uma forma para que todas as pessoas possam auxiliar. Eu acredito que sim, quem tiver condições, ajude sim a ONG Paz, ajude a causa animal. A gente vê muito do caráter da pessoa pela forma como ela trata os animais. Eu tenho isso para mim. Uhum. Lisandro, mas vamos voltar a falar de política agora. Qual a sua visão do momento atual? O Brasil passa por um momento de mudança, um momento que a população está revoltada. Como que você vê o atual momento da política? Eu acho que assim, o Brasil ele recebeu por várias décadas uma injeção de revolta sobre a classe política e que se aproveita um pouco da ignorância das pessoas nessa causa. Né? Como quando as pessoas falam não existe políticos que prestem, é uma afirmação muito questionável, porque de fato, né, a gente que participa sabe que tem muita gente lá que trabalha. Se não tivesse, hoje o Brasil não estava funcionando. Mas o que gera destaque, especialmente na mídia, são as críticas aos políticos, os problemas de corrupção, e infelizmente as pessoas acabam absorvendo só esse tipo de mensagem. Eu costumo falar, inclusive eu citei esses dias em um programa, um episódio que aconteceu recentemente comigo, de um feito que eu fiz ali em Suzano, que envolvia uns animais, e uma emissora de rede nacional se interessou pelo trabalho, me procurou, o trabalho era meu, só que ela falou assim, ó, depois de tudo comandado com o meu assessor de imprensa, ela falou assim, ó, só que a gente gostaria de fazer essa entrevista, mas não com você, porque você é vereador. A gente queria que eu entrevistar outra pessoa. E aí o meu assessor na época respondeu para ele, falou, mas tudo bem, mas se o vereador tivesse envolvido num escândalo de corrupção, você também não ia querer entrevistá-lo? E na prática eles queriam, a gente sabe disso, né? Quando acontece uma polêmica na Câmara, todo mundo quer falar com todos os vereadores. Então acho que isso é uma responsabilidade no geral. Como hoje a imprensa não tem promovido debates como esse, né, que a gente está fazendo aqui, cabe às pessoas se aprofundarem mais. Enfim, feita essa introdução, esse espírito de revolta deixa as pessoas com medo, né? Tá todo mundo com medo da sua família, da sua criança que está na escola, dessa violência que está assustando o país. E aí eu acho que é nesse momento que surgem aquelas frases prontas que comovem, que parece que servem como um remédio de anestesia para as pessoas, acreditar que o bandido bom é o bandido morto. São frases que, na minha opinião, não têm eficácia política, porque elas não falam de programas, né? Quando a gente aborda esse tipo de assunto, as discussões em redes sociais, por exemplo, elas não são produtivas. Esses dias eu tive um dia de folga, eu usei muito Facebook durante aquele dia, e eu fiquei impressionado como não tinha produtividade no debate político, né? Se você fazer um comentário sobre um candidato, eu falo assim, eu não gosto do candidato X porque ele faz isso. Aí a resposta é, mas o candidato Y, que foi do governo anterior, também não fez. E a gente não discute política, a gente fica nessa discussão de revolta. E eu acho que esse cenário não vai mudar enquanto as pessoas de fato não se conscientizarem do que a gente precisa de um presidente que una os povos. Essa discussão de direita e esquerda eu acho extremamente desnecessária, né? Tem gente que vai para a Europa num governo que tem políticas de esquerda, paga um pau lá para a situação de esquerda, sem perceber que tudo depende muito da situação que vive cada país, né? Das condições sociais, demográficas de cada país. Isso não é discutido, a gente fica simplesmente se rotulando, se separando mais, e mais uma vez eu volto àquilo que eu falei, né? Quanto mais a gente separa, mais os maus políticos estão gostando dessa ideia, porque abre um mar de oportunidades para eles conseguirem atuar. Então essa revolta eu acho que não leva a nada, né? E falo isso dos dois lados. A gente teve um recente episódio aí com o Jair Bolsonaro, né, da facada. Eu acho condenável quem tirou a facada, deu a facada nele, e acho condenável os discursos que ele faz de dar tiro em pessoas de esquerda. Acho que a intolerância não nos leva a lugar nenhum, né? Exatamente. Eu lembro de uma frase que olho por olho e todo mundo vai ficar cego. Exato. Não é? E eu tenho um pensamento muito parecido com você. O que me deixa frustrado a discussão precisava ser num nível mais alto. Uhum. Eu gostaria de discutir política, eu gosto de política, mas eu me abstenho de discutir política. Porque eu gostaria de discutir num nível mais alto e não no nível que o senso comum, né, que a maioria das pessoas discute hoje em dia. Eu sinto muito essa dificuldade também. Até porque a base intelectual e literária das pessoas para discutirem está muito rasa, né?
Eu nunca imaginei que as pessoas fossem desmoralizar livros, né? Ou como acontece hoje. Hoje você não pode debater alguns assuntos porque as pessoas querem desmoralizar a fonte da informação, querem desmoralizar a história, né? O Brasil está vivendo um momento hoje que já viveu no passado e de repente as pessoas querem renegar aquilo que aconteceu no passado por falta de aulas de história, por falta de leitura, eu não sei o que é. Sim. Mas se a gente se desapega a isso, a gente está fadado ao fracasso. Como se cultura fosse algo feio, né? Não, cultura é bom. Né? Gente, cultura é bom, ler é bom, façam isso. Ela pode não me admirar, né? Como alguns episódios que aconteceram no país aí, do ponto de vista cultural, que não me atraem. Mas eu acho justo, dentro de um sistema democrático, atrair outras pessoas, e as pessoas têm todo o direito constitucional de fomentar aquele tipo de arte, né? Sim. Lisandro, conversa interessantíssima. Mas o nosso tempo está encerrado. Vou te convidar para uma outra oportunidade e vamos fazer aí uma parte 2, né? Agradeço muito a sua presença aqui e convido todos vocês para voltarem para o nosso último bloco. Nos aguardem.